Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, eu, Vitor Gomes e Paulo Henrique Dutra, desta vez para falarmos do artigo 6º da Lei de Licitações, um artigo que traz inúmeras definições, das quais algumas ou muitas trazidas da própria Lei 866 e comum para nós que trabalhamos com a licitação. Então, vamos passar por alguns conceitos básicos e alguns conceitos importantes deste artigo neste vídeo de hoje. O primeiro conceito que a gente tem que trazer para vocês é o de compras e serviços. Serviços é toda atividade ou conjunto destinado a obter a utilidade intelectual ou material de interesse da administração. E compra os bens ou fornecimentos dos quais eles podem ter entrega imediata, assim considerada aquelas que acontecem até 30 dias ou podem ser também parceladas. Dentro dos conceitos ainda de bens e serviços, nós temos os bens e serviços comuns e os bens e serviços especiais, sendo que os bens e serviços especiais são aqueles que possuem alta complexidade, que não podem ser comumente definidos ou facilmente definidos nos editais de licitação. A título de exemplo, nós temos as contratações de assessorias contábeis, de escritórios de advocacia, assessoria jurídica, de perícias, entre outros. E, com relação aos bens comuns, já são aqueles facilmente definidos em edital e que são mapeados ou modelados no mercado de forma fácil, de forma que eu descrevo e entendo facilmente qual é aquele bem ou aquele serviço que eu quero contratar. Exemplo de serviço comum, serviços de faxina, serviços de limpeza, entre outros. Continuando na lista e conceitos de serviços, temos os serviços de fornecimento contínuos, que são aqueles adquiridos para manutenção da atividade administrativa de forma recorrente, permanente e prolongada. Ainda, na definição de serviços, temos aqueles de dedicação exclusiva de mão de obra. O que seriam esses serviços de dedicação exclusiva de mão de obras? É aquele cujo o contratado fornecerá a mão de obra para a prefeitura, alocando um profissional de sua responsabilidade dentro da administração pública, do qual ele é responsável pelo funcionário, pelo prestador de serviço, mas este prestador de serviço se vincula às atividades da administração pública. Nessa questão, Vitor, da dedicação exclusiva, é interessante pontuar que o contratado ele não vai poder usar desse quadro de pessoal para prestação de outros serviços a outras pessoas. Realmente, ele precisa destinar uma parte do seu pessoal exclusivamente para o atendimento daquele órgão, né? Por isso que tem que fazer essa diferenciação, porque não pode haver essa concomitância com outras contratações. Exatamente, Paulo. São serviços que o profissional vai ter que ter aquela dedicação exclusiva à prestação de serviços objeto do contrato. É isso aí. Boa complementação. E, para finalizar essa parte de serviços, nós temos aqueles serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. E esses serviços eles estão elencados lá no inciso 18 do artigo 6º da nova Lei de Licitações. E são lá elencados serviços de perícias técnicas, serviços de causas jurídicas, de assessorias contábeis, auditorias tributárias, entre vários serviços que são elencados lá e que vieram também do artigo 13 da antiga Lei 866 de 93. Por fim, vamos falar também da questão da notória especialização, que é a qualidade de profissional ou empresa cujo conceito permite, na verdade, inferir, né, que seja um trabalho essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do serviço contratado. Ou seja, é imprescindível as características de essencialidade, me desculpem, e que ele seja reconhecidamente adequado à satisfação do contrato. É interessante, né? Eu acho que
você pontuar esses dois termos, porque não importa para a lei, né, somente a questão do grau de especialização, de experiência prévia do contratado, né? Tem que realmente se demonstrar a essencialidade daquele serviço ou obra, ou o que quer que seja, ser prestado por aquele contratado, né? Não, ele pode ter a especialidade que for, mas se for possível ampliar a competitividade, a concorrência, já não vai se aplicar mais esse conceito de notoriedade, né, de notória especialização. É isso aí. E aí nós temos também, para complementar esse vídeo das definições do artigo 6º, a questão do termo de referência. O termo de referência ele é mantido para os serviços e bens comuns quando da realização de pregões, no qual eu vou ter que especificar, conforme requisitos que são definidos lá no inciso, né, da lei, do artigo 6º, os requisitos todos certinhos para que eu elabore um bom termo de referência capaz de fornecer ao licitante que ele faça uma proposta adequada àquilo que ele vá fornecer, àquilo que está sendo almejado pela administração pública. E para finalizar aí os conceitos que são distintos de obras e engenharias neste vídeo, que estão no artigo 6º, cabe trazer para vocês ainda que nos incisos 38 a 43, o artigo trouxe as definições de modalidades de licitação e seus critérios de julgamento. Detalhe que foram excluídas as modalidades de tomada de preço e convite, que existiam lá na Lei 866, e foi incluído a modalidade do diálogo competitivo, mantido concorrência, pregão, leilão e concurso. E como critério de julgamento, trouxe também a questão do maior desconto. Critério esse que já era utilizado, aqui em Minas, eu tenho certeza disso, nos processos licitatórios, quando se realizava processos de pregão, de registro de preço para desconto em tabelas. E aí a gente tinha, por exemplo, desconto em tabelas de peças, por exemplo, desconto em tabela de peça da marca X. E aí aquele fornecedor, aquela distribuidora de peças que conseguisse ofertar o maior desconto, na verdade, que refletiria o menor preço sobre a tabela, seria, sim, o vencedor das licitações. Isso já era previsto e já era tratado, inclusive, pelo sistema de prestação de contas do Tribunal de Minas Gerais. Só acrescentando, Vitor, em relação ao termo de referência, é importante pontuar também que ele pode ser usado para obras comuns, para serviços comuns de engenharia, que é uma conceituação que a gente vai tratar com um pouco mais de detalhes num próximo vídeo, mas falando basicamente, são serviços de manutenção, reparação, adaptação, que são facilmente padronizáveis e identificáveis em um termo de referência, como uma pintura de uma quadra de escola, por exemplo, uma manutenção numa rede elétrica, alguma coisa de menor complexidade que dê para ser caracterizada num termo de referência. E aí, para esse serviço comum de engenharia, poderia se utilizar um nível menor de detalhamento, né, do escopo do contrato. Só isso que eu queria acrescentar em relação É ao isso aí termo de mesmo, Paulo. E referência. uma grande discussão que existe hoje com relação à nova lei e essa questão das obras e serviços de engenharia que são comuns ou não são comuns, são possíveis de se aplicar a regra de serem comuns, aplicar um pregão, aplicar um termo de referência, isso é uma boa discussão que provavelmente a gente vai passar por ela nos próximos vídeos. Agradecemos aí a audiência de vocês e esperamos que estejam conosco nos próximos vídeos. Um grande abraço. Muito obrigado, um abraço a todos.